Bem-vindos a mais uma edição de Conversas Sem Guião, uma iniciativa da Mídia 9 em que convidamos pessoas interessantes para termos conversas interessantes sem guião. Hoje convidamos Salvador da Cunha, fundador e presidente do grupo LIFT, um dos principais grupos de comunicação em Portugal. Salvador, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, por estares aqui hoje connosco. Eu que agradeço. Por teres visitado aqui as nossas instalações, o nosso estúdio. Neste primeiro trimestre temos estado a convidar pessoas que têm uma grande visibilidade sobre o mercado. No caso da LIFT, quando vamos ao vosso site, basta ver a vossa lista de clientes e têm uma grande exposição em muitas áreas de atividade, empresas portuguesas, multinacionais, etc. É verdade. E, portanto, estão particularmente bem posicionados, e tu, em particular, estás muito bem posicionado para teres alguma sensibilidade de como é que isto vai correr. Se achares bem, eu começava por falar um bocadinho da LIFT. Ok. Já lá vão os anos longínquos, anos 90, com a Bairro Alto, julgo que estava, sobretudo, mais focada no tema das relações públicas. Da assessoria de imprensa, na altura. Da assessoria da imprensa. Fizeste um trabalho absolutamente extraordinário. Hoje tens um grupo de comunicação, não sei se é rigorosamente 360 graus, mas são muitas as valências que vocês conseguem aportar aos vossos clientes. Quando estás com uma pessoa que queres convencer a ser teu cliente, como é que de uma forma breve, simples, lhe explicas o que é o Grupo LIFT? O 50 segundos de elevator pitch, não é? Lá está. Bom, o Grupo LIFT hoje em dia, na realidade, é uma empresa, são duas empresas, já fomos 10 empresas, mas a estratégia nos últimos anos foi integrar tudo para dentro de uma só empresa, a que nós chamamos a Fully Integrated Agency, ou seja, fazemos quase tudo o que tem a ver com marketing e comunicação, desde as partes mais criativas, as partes mais estratégicas, todas as partes mais operacionais, seja na área da assessoria de imprensa, que hoje em dia representa talvez 40% a 50% do volume, já representou 100%, não é? E hoje em dia estamos muito focados na integração de tudo o que é comunicação com os stakeholders através dos mídia, por um lado, através das redes sociais, através dos own media dos clientes, dos sites dos clientes, até porque o que nos dizem os estudos, por exemplo, o Edelman Trust Barometer diz-nos que hoje em dia os sites dos clientes são o conteúdo mais credível que pode ser lido, e porque estamos numa era onde as fake news são de facto, Claro, geram grande descredibilidade a alguns meios de comunicação social. Portanto, aí claramente os meios têm que fazer um trabalho de credibilização e de afastamento das fake news. E, portanto, são estas três grandes vertentes: a parte de consultoria, a parte de execução em todas as áreas, e aqui todas as áreas estamos a falar desde o conteúdo do site até à produção do próprio site, até às redes sociais, todas elas são diferentes. O TikTok é muito diferente do Instagram, que é muito diferente do Facebook, que praticamente já não existe, que é muito diferente do LinkedIn. No próprio LinkedIn fazemos o LinkedIn das pessoas e fazemos o LinkedIn das organizações. Portanto, das pessoas, estamos a falar do C-Suite, portanto, o que é importante porque eles precisam de testar e precisam de conversar. E, portanto, toda esta complexidade que é grande e que muitas das vezes os clientes não conhecem, nós conseguimos integrá-la toda muito bem dentro de uma única narrativa, várias plataformas. E é isso que faz com que, de facto, nós consigamos ser o que chamamos a Fully Integrated Agency, porque podemos fazer desde o anúncio para a televisão até ao post do LinkedIn. Portanto, esta é o pitch que nós fazemos. Qual é que é a grande vantagem deste modelo para um diretor de comunicação? É que, em vez de ter 7 agências especialistas em cada coisa, que pode contratar uma agência que tem as várias especialidades e os vários especialistas, e não tem que estar a alinhar as agências. Claro. Porque cada uma tem a sua mensagem, cada uma tem a sua estratégia, cada uma tem a sua narrativa, e, portanto, é muito difícil nós conseguirmos alinhar várias agências e os egos. Isso, claro. Que também Claro é outra questão que tem que se dirimir. E, portanto, é muito difícil um diretor de comunicação hoje em dia, ou um CEO de uma empresa, conseguir alinhar todos estes interesses e conseguir que a mensagem seja só uma. Claro. Todas essas valências que foste acrescentando, no fundo, na evolução do teu negócio. No outro dia vi uma entrevista que deste. Fizeste um percurso simultaneamente de crescimento orgânico e de dentro da organização conseguir acrescentar competências e conseguir ser cada vez mais útil para os clientes. Houve momentos de M&A, de aquisições, de trazer parceiros para o vosso universo, que depois, entretanto, se acabou por diluir.
dicotomia de o que é melhor crescer organicamente ou através de aquisições, tendo em conta a tua experiência e as coisas que correram melhor e as coisas depois que tiveste que ajustar. Qual era a sugestão que tinhas para deixar, ou a nota que tinhas para deixar relativamente a este tópico? A estratégia que nós desenvolvemos em 2010 foi sermos uma agência, um grupo de agências, um ecossistema de agências em que pudéssemos oferecer tudo o que os clientes pudessem querer comprar dentro desta área do marketing e da comunicação. O modelo que nós fizemos na altura foi desenvolver várias agências, umas comprámos, umas fizemos de raiz, sempre agências mais pequenas, mas com especialistas muito fortes. Esse ecossistema foi crescendo e cresceu significativamente, às tantas éramos 140 pessoas, portanto éramos muita gente. O problema é um problema de falta de alinhamento, porque na realidade nós éramos o acionista principal de todas as agências, mas cada uma delas tinha os seus diretores gerais e cada uma delas tinha os seus objetivos individuais que não eram necessariamente alinhados com os objetivos meus da holding. E, portanto, a partir de 2019 nós fizemos o inverso, que foi pegar em todas as competências, integrá-las para dentro da Lift. Aquelas que nós conseguimos integrar, comprámos 100%, nós só tínhamos 70%. Aquelas que nós não conseguimos integrar e que não conseguimos, de facto, operar, vendemos aos nossos sócios. A Lift diminuiu um bocadinho nessa altura, viemos à volta dos 90 colaboradores, e a partir daí começou a crescer outra vez de forma orgânica, já sem aquisições. Agora que já está tudo arrumado, começamos outra vez um processo de aquisições, mas não em Portugal, para já. A ideia é agora ir para a Espanha e estamos neste momento num processo muito interessante que está praticamente a terminar para sermos uma grande agência ibérica. Sim. Muito bem. Isso é uma resposta a algumas posições tomadas por agências internacionais que passaram a ter uma presença mais relevante no espaço português, ou é mais da vossa necessidade de continuar a crescer e de continuar a ocupar espaço e mercado? É um misto das duas coisas, João Carlos, porque na realidade o que nós vemos são um conjunto de agências espanholas a começar a fazer em Portugal, e internacionais, não são só espanholas, a começar a fazer o seu caminho em Portugal. Nós vemos movimentos na minha área de empresas independentes estarem a ser compradas e, portanto, o Grupo Avas comprou, a Grupo Creap também comprou. Nós, na Lift, fomos abordados várias vezes e nunca quisemos vender e, portanto, quisemos fazer o contrário, sermos nós a liderar um processo de iberização neste momento e, portanto, estamos nós a dar esse passo. Acho que é importante para a minha equipa e é importante para aquilo que nós temos a oferecer. Nós, efetivamente, somos uma agência de excelência e gostamos de ser uma agência de excelência e somos considerados a melhor agência pela Scopen. E este crédito não foi nada que nós tínhamos concorrido. São cerca de 300 diretores de marketing e comunicação que elegem as melhores agências e nós, de facto, há 4 anos consecutivos que somos considerados a melhor agência. Isso para nós é um grande orgulho e, portanto, queremos exportar isto para a Península Ibérica, não é? Claro. Portanto, é um bocadinho essa ideia. Agora, não é fácil, porque, como nós sabemos, em Espanha existe aquela cultura muito fechada de que os espanhóis só compram espanhóis e, portanto, isto tem que ser apresentado de uma forma bastante cuidadosa, diria assim. Claro, muito bem. Conhecendo agora um bocadinho já melhor a Lift, olhando para o mercado. Este ano, 2026, não podia nascer de uma forma mais tumultuosa, com dúvidas, etc. Vocês, sobretudo, junto de clientes que acompanham de forma mais estratégica, começam a perceber cada ano de cada cliente, ainda no ano anterior, com os orçamentos, com os planos e tudo mais. Com base na informação de que dispões, como é que olhas para o ano 2026 e como é que o caracterizarias? Eventualmente com diferenças entre setores, entre tipologia de negócios, de empresas, etc. O que é que nos podias ajudar sobre esta perspectiva? O que eu te posso dizer é que nós temos um misto de clientes internacionais, grandes multinacionais que trabalham connosco, tanto portuguesas como norte-americanas, por exemplo, e depois temos um núcleo de empresas portuguesas que trabalham para Portugal. As empresas portuguesas que trabalham para Portugal estão com perspectivas muito interessantes de tiveram um bom ano de 2025 e estão com perspectivas muito interessantes de ter um bom ano de 2026. Estamos a falar nas áreas de imobiliário, nas áreas do turismo, nas áreas de tecnologias de informação também. As empresas multinacionais estão a sofrer um bocadinho mais com as questões geopolíticas e, portanto, nota-se isso, nota-se mais restrição, mais corte. E as empresas
nossos clientes multinacionais de origem portuguesa, mas que estão no mundo inteiro, também estão a sofrer com as questões geopolíticas, com as incertezas das guerras, com as incertezas do petróleo, enfim, com um conjunto enorme, com a questão das tarifas, as questões da disrupção das cadeias de distribuição. Tudo isso está a afetar as empresas, algumas dos nossos clientes, mas, João Carlos, está a afetar de uma forma que, curiosamente, é muito positiva, porque afeta pontualmente o resultado de 2025 e provavelmente pontualmente o resultado de 2026, mas o que eu estou a ver com alguns dos meus clientes, e que é muito interessante, é que eles estão a ganhar cota de mercado à séria no mercado global. Certo. Portanto, o mercado está todo a cair e os nossos clientes estão a ganhar cota de mercado e estão a fazer uma coisa que é muito interessante, que é quando isto se acalmar um dia, porque de facto nós todos os dias vemos esta turbulência a acontecer e cada vez mais rápido, cada vez mais turbulento e cada vez mais truculento, eu vejo que algumas empresas portuguesas são de tal forma ágeis e de tal forma, por exemplo, empresas na área da pasta de papel, estão a ganhar cota de mercado à séria, estão a sofrer nos resultados do ano, porque de facto o preço da pasta e o preço do papel vai descendo e vai subindo, mas quando começar outra vez a inverter o ciclo, vão estar preparadíssimas para ter resultados absolutamente extraordinários. Claro. E isto não se vê automaticamente. Certo. E uma das coisas que a nossa comunicação social faz, infelizmente, é olhar para o momento das contas, falar sobre os resultados do ano e sobre aquilo que desviou em relação ao ano passado, mas nunca conseguem olhar para o big picture. E isto é uma coisa que me entristece como ex-jornalista, de não ter a profundidade, de não ver os jornalistas a irem buscar a profundidade do que acontece. Portanto, eu estou muito otimista em relação àquilo que se passa com alguns dos meus clientes, apesar de, pontualmente, se verificar que as contas estão um bocadinho piores, as contas estão um bocadinho melhores, mas, na realidade, Portugal está a dar um salto muito qualitativo do ponto de vista global. Muito bem. Isto falas é muito interessante. E agora, recentemente, o nosso diretor do Jornal Económico, o André Macedo, fazia um editorial em que constatava que neste nível de incerteza enorme que nos rodeia, algumas incertezas internas, sobretudo incertezas externas, apesar de tudo, há muitas áreas de negócio e há muitas empresas que conseguem continuar a desenvolver de forma muito qualificada os seus negócios. Ainda agora, também recentemente, num dos nossos eventos, houve uma discussão muito interessante. Havia um painel muito heterogéneo do ponto de vista das pessoas que estavam a participar. Havia pessoas desde das artes a pessoas mais ligadas ao mundo empresarial. E também se falava aqui quase de alguma distopia entre alguns negócios e alguns segmentos de mercado e alguns projetos que, não obstante este enquadramento, fazem o seu caminho e outros que têm um impacto mais direto. Será que isto tem que ver com a interpretação do que é o novo normal de algumas empresas que conseguem descodificar isto melhor e, no fundo, internalizando toda esta complexidade, já se organizam para dar uma resposta a este novo normal, se é que podemos assim chamar, da tua experiência, e nomeadamente dos clientes que segues de maneira mais estratégica, achas que há algum movimento desta natureza que faz com que eles passem a ter vantagens competitivas muito mais fortes e lhes permite depois ganhar cotas de mercado e fazer o seu caminho de maneira mais sólida? Acho que sim. Acho que nós temos uma característica global que é muito rara, que é a nossa característica de intuição. O gestor português é muito intuitivo e está cada vez mais preparado para o mercado global. E está cada vez mais preparado para conseguir ler intuitivamente todos os movimentos de disrupção global. Os alemães não conseguem fazer isso, por exemplo. Certo. São muito mais fechados. Claro. Têm todas as regrazinhas, e isto, e aquilo outro. Portanto, estão sempre nos ses. Nós não, nós vamos navegando em cima de um barco e vamos tentando puxar as velas para aqui e para ali para conseguir ir para o sítio certo. Às vezes afundamos. E esse é um problema que nós temos, que é quando afundamos, temos que saber sobreviver e temos que saber aprender com isso, não é? Mas os portugueses estão muito preparados para olhar do ponto de vista intuitivo para o que se está a passar e conseguir navegar muito mais facilmente estes mares turbulentos. E depois, tecnicamente, também estão muito mais bem preparados do que estavam há uns anos atrás. E, portanto, hoje em dia nós temos um nível de preparação dos alemães até muito superior. De resto, nós vemos que são as nossas escolas a formar os alemães. Nós temos a ver a nossa nova SBE, que no fundo forma
eu diria milhares, não sei se são 800, são 900, são 1000 alemães por ano. Diz que é a terceira escola a nível Global. mundial, incluindo a própria Alemanha, em produção de educação executiva para alemães. É uma coisa absolutamente extraordinária. É absolutamente extraordinário. Portanto, nós estamos a formar aquele país deste ponto de vista. E, portanto, nós, na realidade, temos muito boas pessoas e estamos a formar muito boas pessoas que falam inglês fabulosamente e, portanto, já são completamente natives. Os nossos vizinhos espanhóis ainda não conseguem fazer isso. Certo. Portanto, e é impressionante a dificuldade. E, portanto, nós temos aqui uma vantagem competitiva absolutamente estruturante, porque nós olhamos para o mundo e abraçamos o mundo e abraçamos as pessoas do mundo e conseguimos navegar, de facto, em mares turbulentos, coisa que grande parte da nossa competição não consegue, não é? E isso é a tal vantagem que nós temos. Agora, o problema continua a ser que somos pequeninos e que somos pouco apoiados, diria assim. Eu fazendo mais uma vez aqui em comparação com o mercado em Espanha, eu vejo que os espanhóis compram espanhóis, ponto final, parágrafo. Não é? Compram muito pouco a franceses e compram zero a portugueses. Os portugueses compram a todo mundo, menos aos portugueses. Claro. E isto faz-nos sofrer. Portanto, este orgulho nacional que nós deveríamos ter, de alguma forma, nas nossas organizações e fazer com que sejam as nossas organizações que estejam a liderar os processos, deveria ser feito transversalmente por toda a sociedade. Os nossos clientes deveriam dizer, nós também só queremos comprar em empresas portuguesas. Isso. E não fazem isso. Não é? Claro. Aquilo que estavas a dizer é, no fundo, um upgrade do nosso familiar desenrascanço que o tornamos mais profissional. Claro. E que agora, juntando aquilo que nos é inato com a aprendizagem mais académica... Nós estamos muito mais sólidos do ponto de vista técnico. Muito bem. E continuamos a ser intuitivos. E, portanto, esse desenrascanço intuitivo é o que nos dá uma grande vantagem competitiva. E a nossa abertura ao mundo é outra coisa que nos dá uma vantagem competitiva. Porque tu, se estás com um francês, tentas falar francês, estás com um inglês que falas obviamente inglês, se estás com um espanhol consegues fazer ali uma conversa que não é português, mas também mas é mais ou menos espanhol. Se estás com o italiano tentas encontrar ali pontos, mas na realidade nós somos muito abertos ao mundo e é isso que faz com que a nossa economia pudesse ser muito melhor do que é, não é? Certo. Isto são conversas sem guião. Claro. Puxaste um tema que acho muito interessante, sobretudo do ponto de vista da comunicação. Não é tanto o caso em concreto, faz conta que estamos aqui numa universidade e estamos a fazer um estudo do caso, não é? Uhum. Isto que acabaste de mencionar, o tema da Nova, que é um grande sucesso português, não é? Português no sentido da competição internacional, da competição global. Eu acho que houve ali até um efeito, eu estou perfeitamente à vontade que eu venho do ISEG, não é? Portanto, houve ali um efeito até de arrastamento, não é? Hoje tens os rankings internacionais e tens a Nova, e tens a Católica, e tens o ISEG, e tens o ISCTE, e tens a Business School do Porto. E, portanto, há aqui manifestamente uma área em que os portugueses conseguiram especializar, estão muito competitivos, atraem muitos estudantes estrangeiros, portanto é uma exportação, apesar de eles virem para cá, no fundo é uma exportação, entrada de divisas. Nós somos o único país da Europa que tem 5 escolas nos rankings. Sim, é uma coisa absolutamente extraordinária. E de facto somos muito atrativos e somos talvez o país com mais escolas no ranking por aluno, não é? Sim. Mas o meu ponto era, no domínio da comunicação, ainda hoje na rádio vinha a ouvir que há uns temas de natureza formal, porque a lei exige, não sei o quê. Vamos pôr essa parte, isso agora pelo menos parte, mas na lógica de alguém como tu, que olha para estes aspectos da comunicação de uma forma muito abrangente, alargada, da sua relação com o negócio, uma entidade como a Nova, tão bem sucedida, com resultados absolutamente verificáveis, que teve uma estratégia até hoje, não só de comunicação, mas também de comunicação, muito bem sucedida, haver um momento em que, sem uma razão para além da questão meramente formal, que até agora foi o único argumento que eu ouvi a ser utilizado, pelo reitor, achas que isto, agora, ponto de parte, lá está a questão dos formalismos, achas que isto faz algum sentido para uma marca, não é? De todo. De todo. É de quem primeiro não percebe nada daquilo que diz. A força daquela marca é absolutamente incomensurável e o que ele está a fazer é estragar 20 anos de construção de uma marca super sólida.
por uma questão formal. Não é? Não sei se é uma questão de birra, se é uma questão de guerras internas, se é uma questão de grupos obscuros que estão por trás deste ou daquele. Isto claramente é uma tentativa de afirmação da universidade em relação à faculdade. Não é? E vai resultar mal. Vai resultar mal, porque aquilo é a principal marca claro. que aquela universidade... É um verdadeiro símbolo da universidade. É um verdadeiro símbolo. De resto, havia um projeto absolutamente fabuloso que foi desenvolvido pelo José Ferreira Machado, na altura vice-reitor da Nova, para transformar todos os outros campi em campos de facto internacionais, tanto na área da Business School, que já está, como na área de Direito, como na área de Medicina, como na área de Tecnologia. Havia um projeto para transformar os 50 hectares da FCT numa coisa chamada Innovation District, que era uma coisa absolutamente extraordinária. Certo. E eu tenho a ideia que, pelas mudanças que houve dentro da reitoria da Nova, tudo isso caiu. Claro. Portanto, nós podíamos, de facto, ter feito ali uma coisa absolutamente extraordinária e, por politiquice, caiu. Agora, do ponto de vista técnico, é a maior burrice se nós voltarmos 30 anos atrás claro. e mudarmos o nome da Nova para um nome português, porque a Nova não é uma empresa destinada aos portugueses só, é destinada ao mercado global. Exatamente. E é aí que se está posicionado e é aí que tem que estar posicionado. E o mercado global fala inglês, infelizmente. Podia falar português, mas não, fala inglês. Claro. Muito bem. As boas conversas aceleram sempre. Queria-te pedir umas últimas palavras para ou clientes que ainda têm a área da comunicação menos estruturada, ou aqueles que já têm alguma estrutura. O que é que alguém como tu que consegue quantificar o impacto que a boa comunicação ou a comunicação menos bem conseguida tem sobre os negócios, sobre a reputação, sobre o valor do ativo como um todo? Que palavras é que podias deixar de conselho, de incentivo, de motivação para se olhar com mais carinho e com mais cuidado para esta área? Eu na comunicação, ao contrário do que disse há pouco, em termos de intuição, eu acho que nós devemos ser estratégicos e não só intuitivos. Nós, os portugueses, são muito intuitivos, são muito low profile e preparam-se pouco para as coisas. O que eu acho que os portugueses, que as empresas portuguesas devem fazer, clarissimamente, é ser muito estratégicos na forma como abordam a comunicação. A comunicação, se for feita massivamente, é muito cara e, portanto, nós temos que ser muito mais cirúrgicos na forma onde investimos em comunicação, mas, sobretudo, temos que investir numa narrativa-mãe da empresa, temos que perceber como é que a empresa é percebida pelos nossos stakeholders principais e, portanto, aí são os estudos de percepção que precisamos de fazer e, a partir desses estudos de percepção, conseguimos perceber onde é que nós estamos do ponto de vista das percepções e conseguimos definir onde é que nós queremos estar. E este caminho de onde nós estamos para onde nós queremos estar é que é a estratégia que nós podemos desenvolver. Depois, taticamente, as ferramentas de comunicação são aquelas que chegarem aos públicos-alvo e, portanto, não deixem de ser estratégicos, é a minha recomendação, e ser estratégicos não basta ter uma página no Instagram, uma página no Facebook, um site estático e 3 ou 4 press releases que, como vocês sabem, deste lado não funcionam, não é? Claro que sim. E, portanto, claramente aqui também tem que encontrar parceiros que consigam navegar esta complexidade de forma muito bem estruturada. Portanto, ser estratégicos, ter bons parceiros, saber onde estamos, saber para onde queremos ir. Muito bem. Foi uma excelente forma de terminarmos aqui a nossa conversa, Salvador. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi mais uma edição do nosso videocast. Encontramos-nos proximamente. Obrigado.